Bom dia, pessoal. Esse é o canal Oração que vem do Monte e nós estamos começando um novo projeto hoje sobre as bem-aventuranças, o que Jesus ensinou lá no Monte das Oliveiras. Vamos meditar no que ele falou e vamos descobrir a grandeza que é essas palavras, esse ensinamento que ele deu. Não perca não, porque você vai crescer muito. Portas vão se abrir na sua vida. Deus vai abençoar sua vida espiritual, a sua vida nesse mundo, a sua vida espiritual, financeiro, material, profissional. Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida. Não perca não. Acompanhe, preste atenção no que vai ser falado, porque Deus tem coisa grande para aqueles que se voltam para Ele. E é a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E Jesus falou assim, no capítulo 5, no livro de Mateus, Jesus falou assim, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito forte. O primeiro ensinamento, na verdade, esse aqui já é o segundo ensinamento, que o primeiro ensinamento que Jesus deu, ele disse: arrependei-vos. A primeira palavra que Jesus pregou foi essa: arrependei-vos. Essa aqui é a segunda palavra que Jesus pregou, que é muito forte. Então, ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Olha como que essa palavra é forte. Quando uma pessoa tem um espírito humilde para ouvir o que Deus está falando, para prestar atenção nessa palavra, ele está prometendo que dela será o reino do céu. Olha como que isso é forte. Então, quando a pessoa tem um espírito humilde para poder ouvir isso aqui, querer aprender sobre essa palavra, querer viver de acordo com essa palavra, então essa palavra ela vai se cumprir na vida dessa pessoa. Então olha o poder da humildade, o poder que tem uma pessoa humilde diante de Deus, a força que tem uma pessoa humilde diante de Deus. Quando a pessoa tem esse espírito humilde, então ela não precisa ela não precisa estar preocupada com nada. Porque quando ela tem a humildade de ouvir e obedecer essa palavra, quando ela consegue lutar contra ela para ouvir e obedecer essa palavra, então olha o que ele está prometendo: dela será o reino do céu. Se ela conseguiu alcançar o reino do céu através da humildade, será que ela não vai conseguir vencer nesse mundo? Então, a humildade, a Bíblia fala que a humildade precede a honra. Então, aonde ela chegar, quando ela chegar, ela vai chegar com humildade. E por causa dessa humildade, todas as portas vão se abrir. Ela não vai chegar em lugar querendo ser como diz assim, sendo cara. Não, ela vai chegar com humildade, com simplicidade. Então, a palavra de Deus vai começar a ensinar isso para ela, porque quando ela passa a dar ouvidos para a palavra de Deus, então aquela natureza arrogante morre. Então, isso é humildade de espírito, quando a pessoa olha para dentro dela e fala: poxa, eu preciso de mudar. Então, quando ela olha para ela e reconhece, ela lê ela escuta essa palavra, e ela então começa a olhar para dentro dela e vê que precisa de uma mudança, que ela mesma já não está se suportando na natureza dela, então ela começa a ter uma transformação de dentro para fora feita pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor
Eles estão passando por toda a terra procurando. Você vê que Deus está procurando pessoas que tenham o espírito humilde para ouvir o que Ele está dizendo, para que Ele possa se aproximar dessa pessoa e fazer com que a janela do céu venha se abrir na vida dela e a porta da eternidade venha estar aberta para ela. Olha como que isso é forte. Olha o poder dessas palavras que Jesus estava ensinando. E por que Jesus ensinou isso? Porque lá de cima do monte, quando Jesus olhava lá para baixo, ele via uma multidão de pessoas aflitas, angustiadas, aflitas, que se agarrava dele por causa da comida, por causa da bebida, para ouvir aquela palavra. As pessoas estavam sedentas naquela época que Jesus chegou. Então, ele vê naquelas multidões, e até hoje ele está olhando e ele vê as multidões gemendo, sofrendo, e ela só precisa de ter uma coisa: o espírito humilde. É o que Jesus está falando aqui. Foi bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-aventurados os humildes de espírito. E esse espírito que ele está falando aqui não é o Espírito Santo, não. É o espírito da pessoa, aquela pessoa que tem já ela é humilde por natureza. Ela consegue dar ouvido para o que Deus está falando para ela. Se Deus falou para ela, não matará, ela não vai matar, não rouba, ela não rouba. Se Deus fala para ela, não adore uma imagem de escultura, ela não vai adorar. Então ela vai começar a priorizar Deus, santificar o nome dele no mundo onde está tudo corrompido, todo o pensamento do ser humano hoje corrompido. Todo lado que você vai, todo lado que a gente vai, que você vai, todo ser humano corrompido, a gente está vendo que o mundo está caminhando para a destruição e poucas pessoas estão se importando com essa palavra. Mas quando Deus encontra uma pessoa que está disposta, tem um espírito humilde para ouvir essa palavra, então toda essa palavra vai se cumprir na vida dela. Você pode ter certeza. É o que Jesus está falando. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. É o que Ele está falando. Então, pessoal, esse é o primeiro ensinamento que Ele deu lá no Alto Monte. Amanhã nós vamos estar falando sobre a segunda bem-aventurança. A primeira bem-aventurança. Jesus falou, vendo a multidão, você pode estar no meio dessa multidão. Entendeu? Vendo Jesus as multidões, ele está vendo as multidões, ou seja, ele está vendo o mundo todo. Essas multidões é o mundo, ele está vendo todo mundo, ele está te vendo. Ele está te vendo. Então, só precisa agora de ter um espírito humilde para que ele possa se aproximar. Tá bom, pessoal? Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que está acompanhando essa programação, que está recebendo essa mensagem, para que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, venha abraçar a vida dela e que ela seja livre, meu Deus. Ô Espírito Santo, quando ela ouvir essa palavra, que ela se fortaleça, meu Pai. Que ela venha se fortalecer, que ela venha sabe, que os pensamentos dela venham mudar, meu Pai, que ela venha reconhecer os erros dela, que ela venha se entregar para o Senhor de corpo, alma e espírito, meu Deus. Meu Pai, abençoa a vida dela, Senhor. Eu abençoo a vida dela. Que ela seja livre, meu Deus. Aonde ela estiver, aonde essa mensagem estiver chegando, que ela seja livre. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Seja abençoada. E se você tiver fé, envie essa palavra para alguém. Se você tiver fé de enviar, envie essa mensagem para alguém. Você vai ver como que Deus vai começar a cuidar de você. Quando você estende a mão para o aflito, a Bíblia fala que a sua luz brilha nas trevas. Não importa a situação que você esteja, quando você se volta para Deus, a luz dele vai se acender nos seus caminhos. Tá bom, pessoal? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, estenda o seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã, para todo sempre. Pessoal, até amanhã. Até a próxima bem-aventurança. Até o próximo ensinamento que o nosso Senhor Jesus nos deu. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Mais perto dos teus caminhos e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por
Pessoal, fique com Deus. Que Deus abençoe sua vida.